como muita coisa em arqueologia, existe muita especulação, né? A gente tem que ter sempre dados mais refinados, mas eu acho que existe um certo consenso entre as arqueólogas e arqueólogos que trabalham hoje na Amazônia, de que a região, não só a Amazônia brasileira, mas toda a região amazônica, né, e partes também, né, da bacia do rio Orinoco, lá na Venezuela, eram ocupadas por mais ou menos 10 milhões de indígenas na época da chegada dos europeus. E nós sabemos que hoje em dia a população indígena do Brasil inteiro, ela acabou de superar 1 milhão de pessoas. Então, o que esse dado mostra para nós? Que houve durante a história da colonização do Brasil, e mesmo depois da colonização, até hoje está acontecendo, um processo eu posso usar um termo mais educado, que é decréscimo demográfico, a gente pode falar de massacre mesmo das populações nativas que, em alguns lugares, elas praticamente desapareceram. Mas o que é interessante? Existe um consenso que indica que a Amazônia era densamente ocupada no passado, né? 10 milhões de pessoas. E isso é uma coisa relativamente nova, porque até os anos 80, eu diria para vocês, anos 90, né? Isso era uma coisa muito debatida. Existia uma hipótese que era muito forte ainda, que propunha que a Amazônia nunca tinha sido densamente ocupada pelos indígenas no passado. Então isso mudou nos últimos 20, 25 anos. No final dos anos 80, quando a antropologia começou a falar para nós que os bosques amazônicos foram modificados pelos povos indígenas e que, portanto, não existia um limite natural para a ocupação humana da floresta, isso abriu um quadro de pesquisas muito interessante para a arqueologia. Se a gente for olhar para a arqueologia da Amazônia, a matéria-prima que era utilizada pelos povos do passado para construir as suas estruturas, ela era o solo, era madeira e era palha, né? E a madeira e a palha vão desaparecer, elas vão apodrecer ao longo do tempo. E o solo, às vezes a gente tem aterros, por exemplo, que parecem colinas naturais, mas através de escavações arqueológicas nós sabemos que elas foram construídas pelos povos do passado. Então houve uma mudança de paradigma na maneira de olhar para a arqueologia também. E passar a entender, e através de pesquisas, obviamente, né, como um resultado da ação humana, coisas que antigamente se pensava que eram, uma vez mais, coisas naturais. Então, hoje em dia, nós sabemos que há estradas, redes de caminho, aterros, né, lagos artificiais em diferentes partes da Amazônia, porque a gente começou a ter um olhar mais detalhado para entender a formação dessas estruturas. Bom jardim. E ana que me tira que na tira na saca sábado pé que fazendo um tira na Monte Castelo tua. E que de chama do meu nem na e to hali na pé que o pul ele na tira saca tira. Fui a do balen en tua que captira do balen na tira que tinha na tobne. Ele que porque se ali kemnalen kita por que da figure foi ara de pare foi mole no nam kedon fare paro ele tá que da tidara que nan no nyam nan hali quero na opti na nyoto kedon ele. Mas teve uma mudança teórica muito importante, que na verdade não vem da arqueologia inicialmente, ela vem da antropologia social. Mas a ideia de que as florestas amazônicas, elas foram transformadas, elas ainda são transformadas e manejadas pelos povos da floresta, pelas populações indígenas, mas também pelas quilombolas, ribeirinhas, beradeiros, etc. E aí tem uma coisa importante que aconteceu também, é que antes disso a arqueologia da Amazônia era basicamente uma arqueologia de objetos, cerâmica, objetos de pedra, que é muito importante. Isso ainda constitui uma parte fundamental da arqueologia. Mas tem uma outra dimensão que é fundamental, se a gente quer entender se essa floresta foi transformada, a gente tem que buscar nos sítios arqueológicos sinais de modificação, restos de plantas, de carvão. Se a gente quer entender a relação com a natureza, né, com os recursos, assim, a gente tem que também trabalhar com amostras de ossos de fauna, para saber quais animais estavam sendo capturados ali, né. Se o solo era matéria-prima para construir essas coisas, esses aterros, a gente tem que trabalhar também com amostras de solo. Então houve uma ampliação muito grande do tipo de evidência que pode ser utilizada na pesquisa. E isso, de fato, tem permitido que essa ideia de transformação da floresta, ela tem sido apoiada pelos dados arqueológicos. As pessoas têm uma imagem da arqueologia ainda, que é aquele cara sozinho, de chicote, né? Chapéu, colete, né? Mas isso não corresponde, essa é uma imagem muito colonialista, que vem do século XIX, né? A ideia do explorador, né? Hoje em dia, uma pesquisa de campo arqueológica, uma característica das pesquisas de campo arqueológicas é o fato de elas serem transdisciplinares ou multidisciplinares, quer dizer, um monte de gente envolvida. Então, numa equipe arqueológica típica, nós vamos ter, às vezes, dezenas de pessoas, cada qual vai ser especializada
num campo específico, e é fundamental desses o conhecimento. E é comum, nessa última escavação arqueológica, nós chegamos a ter mais ou menos, acho que 23 pessoas. Olha, a coisa mais importante que a arqueologia pode fazer aqui no Brasil é contar a história dos povos indígenas antes da chegada dos europeus, né? Que existe uma relação histórica direta, em alguns casos ela é muito clara, entre as populações indígenas do presente e os povos que vivem aqui desde pelo menos 12 mil anos atrás. E isso é interessante porque a gente tem até falado, alguns autores, eu gosto dessa ideia, sobre a presença de cidades no passado amazônico. Alguns desses sítios eles são tão grandes que não dá para chamar de grandes aldeias. Eles são maiores que cidadezinhas de hoje do interior do Brasil. Então a gente tem que ter a coragem de chamar de cidade. E às vezes a gente vê, né, discussões sobre cidades perdidas, estruturas de pedra com muito ouro. Não tinha, apesar de ter muito ouro na Amazônia, a gente vê o garimpo que está destruindo a Amazônia hoje em dia, nós não encontramos na arqueologia amazônica objetos de ouro, né? Objetos de metal muito raramente, só na periferia da bacia amazônica. Então, essa coisa de cidade, né? Se fala de uma cidade que teria 450 milhões de anos, isso é um absurdo, porque a ocupação humana da Amazônia, da América do Sul, ela pode chegar a 25, 26 mil anos. Isso ainda é debatido dentro da comunidade arqueológica. Imagine você, 450 milhões de anos, a América do Sul nem existia, a Amazônia não existia nessa época. Então, existe muita fantasia. E eu vejo essa coisa, essa história recente que tem rolado muito sobre essas supostas cidades perdidas da Amazônia, como mais uma manifestação desse tipo específico de ignorância, que é o negacionismo científico, que não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Cara, cerâmica. É cerâmica? Parece cerâmica. É. Parece que tem cerâmica aqui embaixo, cara. Será que não é o tal do cupim? É, né? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, né? No livro, começa o livro falando sobre isso, que na arqueologia a gente estuda o presente, a gente não estuda o passado, né? Porque as coisas que nós encontramos para estudar hoje, elas sobreviveram até nós no presente. Se houvesse tido algum tipo de catástrofe, né? Uma cheia muito intensa, por exemplo, parte desses sítios, certamente isso aconteceu. Então ele é desaparecido, né? Levados pelo rio. Então a nossa capacidade de entender o passado, ela está dada pelas condições do presente. Mas o caso da Amazônia não é só sobre o presente, é sobre o futuro também. Apesar de eu gostar muito dessa formulação do Ailton Krenak, né, de que o futuro é ancestral, acho que é genial essa ideia dele, né? Eu concordo com ela. A ideia aqui não é viver como a gente vivia há 6 mil anos atrás ou há 2 mil anos atrás, mas é aprender algumas lições importantes sobre esses modos de vida no passado, né? E o que a arqueologia mostra para nós? Que esses povos do passado, eles tiveram, as atividades que eles desenvolveram estão baseadas em aumentar a diversidade biológica, a diversidade agrobiológica da Amazônia. Era uma aposta na diversificação. E hoje em dia o que a gente vê acontecer? É uma aposta na especialização, né? É o gado, é o pasto, é a cana que querem botar na Amazônia de novo, é a soja que está entrando pelas beiradas da Amazônia também, é a substituição daquela floresta super biodiversa e agrobiodiversa por apenas uma ou duas variáveis.